Conversar então com Augusto Nunes para entender como pode mudar ou não mudar a política entre Brasil e Estados Unidos. Augusto, a gente viu a fala do presidente, que é muito alinhado, é um amigo pessoal de Donald Trump, ele sempre gosta de lembrar isso, mas ele vê agora Joe Biden caminhando para uma vitória. Isso pode mudar alguma coisa? Muita gente fala da questão ambiental, da questão da amizade ou não. Como você enxerga isso, Augusto? Boa noite, Gustavo. O presidente Bolsonaro, evidentemente, se sente muito mais à vontade com o presidente Trump. Eles têm uma relação pessoal que flui muito naturalmente. Mas esse discurso já é o começo da aproximação com o mais que provável vencedor, que é o Joe Biden, porque a política externa ela tem de estar sempre a serviço do país. Qualquer que seja o partido que esteja governando os Estados Unidos, será mantida uma aliança, uma parceria histórica que só foi interrompida durante os 13 anos de governo do PT, quando o presidente Lula e a presidente Dilma tentaram outras alianças. Antes e depois dos governos do PT, o Brasil esteve alinhado economicamente, na parceria comercial, e, quando necessário, também politicamente com os Estados Unidos. Os Estados Unidos foram o primeiro, talvez o segundo, discute-se ainda isso, país a reconhecer a independência brasileira. Os dois países estiveram juntos na Segunda Guerra Mundial, e os Estados Unidos são o segundo maior parceiro comercial do Brasil. Além disso, os dois países valorizam muito a cultura ocidental, os valores democráticos, tudo converge. E há também o determinismo geográfico, a única superpotência do planeta tem essa parceria com o país mais importante do subcontinente. Então, eu posso informar que o embaixador do Brasil nos Estados Unidos, o Nestor Jorster, já mantém contatos há vários meses com a liderança do Partido Democrata na Câmara, que é controlada pelo partido do Biden, e com o Senado, que é controlado pelos republicanos, sobretudo com os integrantes da Comissão de Relações Exteriores do Senado. Aliás, foi presidente durante muitos anos o Joe Biden dessa comissão. Então, ele também entende, o Joe Biden, embora esteja jogando para a torcida, falando em Amazônia, ambiente, já está jogando para a torcida. Augusto, terminar a eleição, eles vão se entender direitinho. Augusto, eu quero chamar para a nossa conversa também o Heródoto Barbeiro e comentar algo que me chama a atenção e, claro, acho que chama a atenção de ambos. Nós já acompanhamos críticas ao processo eleitoral de Bolívia há pouco tempo, Venezuela, mas uma crítica tão contundente a uma possível fraude num processo eleitoral americano é uma novidade, né, Heródoto? Sem dúvida alguma, é uma novidade. Agora, vamos procurar também, direitinho, Gustavo, estender essa palavra fraude. Quem está dizendo que tem fraude é o candidato, é o presidente dos Estados Unidos, o Trump. É ele que está dizendo que tem fraude. Não é o sistema eleitoral. Não é uma justiça eleitoral, mesmo porque ela não tem. Não é ou não são os estados da Federação Americana que estão falando que tem fraude. Quem diz que tem fraude é o Trump, apenas e tão somente naqueles votos que foram mandados pelo correio. Segundo ele, aí poderia ter acontecido uma fraude, ou seja, o cidadão votou nele e alguém trocou lá o voto dele pelo Biden. Essa é a questão da fraude. Porque a gente não pode falar numa fraude como a gente vê em outros países do mundo, né? Como acontece geralmente aqui na nossa região, né? Não dá para comparar uma coisa com a outra. Ou seja, a maior parte dos votos, eles são honestos. O que pode estar sendo chamado de fraude pelo Trump é uma parte dos votos que chegaram pelo correio. É aí que se torna, que é de pé questão de fraude. Não é fraude na eleição. Isso seria inconcebível num país que tem a tradição democrática dos Estados Unidos e é a maior democracia do mundo. Então vamos tomar cuidado com o tal da fraude aí do Trump.
Augusto, eu vou jogar para você, porque justamente a gente está acostumado a ver ou espelhar a democracia americana como um exemplo para todo mundo. Essa possibilidade aventada pelo Trump de uma fraude na democracia, da democracia mais importante do mundo, pode acabar respingando em outras pequenas democracias, ou você acredita que não, que justamente as instituições americanas vão saber lidar bem com isso, que é do processo democrático? Eu concordo com o Heródoto. Aliás, eu estava acompanhando, à espera da conexão, estava acompanhando as explicações muito boas do Heródoto sobre o processo eleitoral americano, fica muito claro. E concordo com essas observações, porque a maior e mais sólida democracia, mais antiga e mais sólida democracia do planeta, que há mais de 220 anos, elege a cada 4 anos o seu presidente, né? Durante a guerra fez isso, faz agora durante a pandemia, é uma coisa consolidada, né? Esse respeito à democracia nos Estados Unidos. Lá não aconteceu nenhuma fraude como aqui, organizada por partidos ou por candidatos. É claro que pode ter existido muita irregularidade, os números impressionam, né? 21 mil mortos votando, gente que votou 2 vezes, mas isso aí não tem a participação do candidato. Isso é inviável. E mais, se houve fraude, ela será apurada, ou irregularidades, eu prefiro chamar, elas serão apuradas pela instituição encarregada de fazer isso. Por exemplo, a Geórgia, lá não sei de nenhuma irregularidade por lá, mas a Geórgia já anunciou que vai recontar os votos, porque pelas leis estaduais, a Geórgia faz isso sempre que a diferença entre um candidato e outro é menor que 0,5%. Meio ponto percentual já basta para que isso ocorra. Normal. Se houve fraude, as irregularidades serão apuradas. E se houver alguma mudança, não acredito que haja, eles aceitam. Porque ali não tem esse negócio de você ficar discutindo a exaustão, a decisão de um tribunal. Se houver alguma questão para a Corte Suprema Americana, ela vai julgar. Agora, eu lembro que a Corte Suprema julga 100 casos por ano. Essa é a média. Enquanto o Brasil não julga, o Supremo Tribunal Brasileiro não julga mais de 1.000 casos que chegam lá a cada ano. Então, eu concordo com o que disse o Heródoto, é outra coisa. E a democracia americana é suficientemente sólida para resistir a tudo. Ali não é país, não é república bananeira, não. A democracia é levada a sério. O país está dividido ao meio, está havendo, vai ser difícil unificar o país, mas nem por isso a democracia está ameaçada, nem um pouco. Augusto, Heródoto, obrigado pela participação, pelas análises sempre competentes, sempre indo ao ponto sobre essa eleição, que, olha, por mais que esteja, entre aspas, próxima ao fim, ainda vai gerar muito assunto para nós todos aqui.